Bom, quem não está nem aí para o fair play financeiro, porque na verdade está com o cofre cheio e assim deve continuar, é o Flamengo, Mauro, que empatou com o seu time sub-20 com o Mirassol, que não perdeu de ninguém em casa, mas quase perdeu para o Flamengo, sub-20. Enquanto isso, o time titular, logo depois o time titular já está pensando lá no Mundial, que começa nessa semana já, né? Quarta-feira. Quarta-feira já tem jogo do Flamengo no Mundial. Olha o sub-20 aí em ação do Flamengo. É o último ato no Brasileiro, melhor do que eu até esperava aí, né, Mauro? É só um detalhe, né? O Flamengo não está nem aí para o fair play financeiro, é uma pinóia. O Flamengo é o que respeita esse negócio há muito tempo. O Flamengo é o clube que tem uma lei de responsabilidade fiscal embutida dentro do seu estatuto que pune dirigente se o cara tiver atitudes nocivas ao clube, né? Na verdade, o Flamengo ele é uma referência, como o Palmeiras também de respeito às regras do fair play financeiro sem que exista no Brasil. Sobre o jogo, foi um jogo muito, assim, pegada de amistoso, né? Placar bailarino, jogo mais solto, mas inegavelmente os meninos foram muito melhores do que a encomenda, né? Porque havia até um certo receio de que poderia perder, uma derrota feia, o Mirassol muito forte dentro de casa, mas foi um jogo mais descontraído, um jogo mais solto, animado, bom entretenimento, muitos gols, e corresponderam, né? Em compensação, o Michael, nem jogando esse jogo aí mais alegre, no meio da garotada, conseguiu se destacar, né? Ainda perdeu um gol feito quando estava 1-0, né? E é um dos jogadores que, se o Flamengo tiver possibilidade, certamente vai negociar, não vai continuar com ele para o ano que vem. E agora joga contra o Cruz Azul na quarta-feira. Chegou antes ao Catar, né? O Cruz Azul jogou no sábado contra o Tigres e foi eliminado do Campeonato Mexicano, empatou 1-1, tinha que vencer o jogo, perdeu até um pênalti, né? E os dois times vão se enfrentar. O Flamengo chegou antes, mas em fim de temporada também, o estado físico realmente está já no final, como sempre acontece, com os times sul-americanos brasileiros, né? Quando chegam nesse torneio de final de ano. Mas, assim, a possibilidade de ter uma cereja do bolo aí, de repente, né? Se conseguir, pelo menos jogar contra o PSG, né? E seria dia 17, né? Joga a quarta-feira, se passa pelo Cruz Azul, pega o Pirâmide do Egito no sábado, e aí na outra quarta pegaria o PSG, que evidentemente está pensando na vida dele lá na França, na Champions League, na Ligue 1, no Campeonato Francês, e só vai se voltar para isso quando viajar para o Catar. E acho muito pouco provável que o PSG trate o torneio como algo menor, por uma razão muito simples. O Catar, o país, é dono do Paris Saint-Germain. Então, acho que não dá para o Luiz Henrique chegar lá e tratar o torneio como sem importância diante do Emir, né? O Emir é o patrão, é o dono do negócio. Então, eu imagino que vai jogar com força máxima ou algo próximo disso para chegar lá e ganhar quem quer que seja o adversário. Olha, só para... esqueci de duas coisas. Primeiro, não que o Flamengo não esteja aí para o fair play financeiro, é que ele talvez não tenha preocupação com isso, porque ele paga as contas. Não vai mudar nada, é isso que você não vai mudar ele já cumpre o fair play antes. Não vai mudar a vida do Flamengo se pintar o fair play financeiro. Mas o que... vamos colocar na tela aí os melhores ataques do Brasileirão nos últimos 20 anos. Adivinha quem está em primeiro e segundo lugar? Flamengo, 2019 de Jorge Jesus, 86 gols. Flamengo, em 2025, campeão com 78 gols. Depois tem o Cruzeiro de 2013 com 77, Cruzeiro de 2007 com 73 e o Corinthians de 2015 com 71. Me parece que claramente estamos... O Cruzeiro em quinto colocado teve o melhor ataque. Me parece que claramente estamos vivendo um momento em que o sarrafo para ser campeão subiu, né? O Palmeiras teve números de campeão, mas não foi campeão. Agora, Arnaldo, e esse Mundial? Se se puede? Passo a passo, né? Eu acho que já a primeira partida, o Cruz Azul foi eliminado pelo Tigres, né, lá no México no final de semana, na semifinal. Sem perder, foram 2 empates, né? Vem em competição, chegou também em cima da hora, mas eu não acho que seja um jogo simples. Acho que é um jogo já desafiador, né? Então, a gente tem as lembranças muito boas do Flamengo em um dos mundiais, aquele que ele jogou bem contra o Liverpool e perdeu na prorrogação gol do Firmino, e um fiasco completo quando ele perdeu para o time do Ramon Dias antes. Então, acho que essas duas coisas estão na cabeça. O Felipe Luiz deve ter muito bem isso na mente, né? Essa semaninha, essa folguinha de Mirassol foi muito importante, acho, para o Flamengo. Para tirar a festa do corpo, para descansar minimamente, para chegar na quarta-feira e fazer um bom jogo. Mas também, o que o Mauro falou, o calendário desse Mundial agora para o Sul-Americano, ele é desafiador. Você joga quarta, sábado e quarta, né? Então,
Então o Flamengo que está no final da temporada, alguns jogadores exaustos, extenuados, vão ter que dar esse último gás, porque é difícil nesse calendário, esses 3 jogos. Os mais fundamentais jogadores do Flamengo, Jorginho e Arrascaeta, jogaram 3 jogos, quarta, sábado, quarta, com esse grau de exigência, é difícil. E o Flamengo vai ter que dar esse último gás para tentar, quem sabe, fazer uma final como a do Liverpool. Se ele fizer uma final contra o Liverpool, como a do Liverpool, pode até perder, mas seria uma maneira digna de se despedir da temporada. É um segundo Mundial, curioso, né? Esse ano a gente teve... E o Flamengo, nesse Mundial, na Copa do Mundo, ele teve um jogo contra o Chelsea para guardar na memória, uma vitória. Depois um jogo contra o Bayern, que foi ok, mas acho que o Flamengo... Talvez o Felipe aí, se chegar contra o PSG, possa lembrar do jogo do Bayern. Acho que o Flamengo errou demais no jogo do Bayern, que jogar de uma forma franca, e acho que aí não tem como. Enquanto ele está lá jogando 2 eliminatórias, o PSV vai jogar no meio de semana contra o Bilbao, pela Champions, vai jogar mais uma rodada do francês. Aí talvez ele vá pegar o avião. Tem muita coisa para acontecer para o PSG até a partida final do Mundial de Clubes. E a preocupação, normalmente, isso que o Mauro falou é interessante, a coisa do Emir no Catar. A minha grande interrogação é como o PSG vai encarar esse jogo, né? Se ele encarar com tudo, se ele imaginar, pô, já teve uma Copa do Mundo de Clubes, eu perdi pro Chelsea, eu não tenho um diploma de eu sou o melhor time do mundo, não tem. Talvez aí fique mais difícil para o Flamengo, apesar do PSG já ter desfalques importantes e não estar numa fase esplendorosa, está no segundo lugar do Campeonato Francês nesse ano. E essa semana de folga talvez evita, né? Pelo menos ajuda a gente ver um Flamengo mais vivo do que foi o Botafogo com o Pachuca no ano passado, por exemplo, né? Que aí a gente sabe de todo o desgaste que teve o Botafogo. O Flamengo conseguiu essa semaninha, não que vai chegar tranquilo, porque eu ainda acho que o peso da temporada tá na coxa do Jorginho, tá no Saúl, tá nos caras ali. Mas essa semaninha dá uma relaxada, porque senão é capaz de o Flamengo... Imagina se o Flamengo tivesse que ter jogado a Vera no Mirassol, contra o Mirassol, depois pegar o avião, voltar, ir pro Catar, para chegar na quarta agora. Estaria chegando agora no Catar para jogar quarta. Então, assim, realmente essa semana faz muita diferença na preparação. Se se puede, ô Juca. Se se puede, sim. Eu acho que é essa coisa que o Arnaldo disse. Se o Flamengo chegar a enfrentar o PSG e jogar contra o PSG como jogou contra o Liverpool, terá feito, independentemente de ganhar ou não o título, terá feito uma campanha digna. Mas é muito difícil. Realmente não vejo com facilidade nem o jogo contra os mexicanos, nem o eventual jogo contra os egípcios. Acho que não tem jogo fácil. Certamente não tem jogo fácil. E que o Flamengo está desgastadíssimo. Sei lá, o peso deste avião, o peso do fuso horário, tá bem, também o Cruz Azul está com isso, diferentemente dos egípcios, que sofrerão muito menos. Mas é um jogo, para mim, sem favorito. Sem favorito. Não acompanho o futebol mexicano a ponto de saber exatamente qual é o desempenho que se possa esperar, né, do time recém-eliminado. Mas o futebol mexicano não é exatamente um futebol primário, ao contrário, e a gente tem visto, quando brasileiros se enfrentam com mexicanos, nem sempre sai aquilo que a gente deseja que saia. Então, vai ser uma quarta-feira divertida essa, com o Flamengo de tarde e com o Cruzeiro de noite, no Mineirão. Não é isso? Contra aquele time lá de Itaquera, parece vai jogar trio. Falaremos já sobre a Copa do Brasil. Faremos começo das nossas projeções. Agora, só uma coisa, Antônio, fala. Que a gente não pode deixar passar em branco. Diga. O indiciamento como réu na Justiça Comum por estelionato do Bruno Henrique. Acho que é importante a gente não esquecer. A verdade, isso aconteceu no fim da semana passada, né? Sim, verdade.
na justiça comum, o Bruno Henrique está devidamente indiciado, investigado, enfim.